Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, estamos aí na 27ª semana e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? A gente está estudando campo elétrico, campo magnético, tá? E na aula passada a gente viu a parte introdutória da força magnética, tá? Em quais casos ela existe e de qual maneira ela existe, tá bom? E ficou uma tarefa de casa. Uma das questões que eu passei para casa foi para você colocar justamente a orientação da força magnética nessas quatro situações que nós observamos aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos só lembrar de uma coisa. Quando a carga, tá? Quando uma carga ela está dentro de um campo magnético, porém ela está em repouso, ela está parada, né? No caso, velocidade igual a zero, essa carga ela não possui força magnética, tá? Ou seja, a força magnética é zero. Se você pega uma carga, seja ela positiva ou negativa, e a larga dentro de um campo magnético, tá? Supondo que só haja esse campo, então ali ela vai permanecer em repouso, tá? Não vai agir, a força magnética não vai agir sobre ela. O segundo caso foi o seguinte: se a velocidade ela é paralela ao campo, tá? Ou seja, se velocidade e campo tem a mesma direção, tá? Que pode ser no mesmo sentido ou então em sentidos opostos, a força magnética também é zero, tá? A partícula que ela... Se uma partícula se move na mesma direção do campo magnético, ela não sofre a ação da força magnética, tá? E nós vimos que se a partícula ela possui uma velocidade que é perpendicular, tá, ao campo magnético, perpendicular, então nesse caso a força magnética é dada pela carga vezes a velocidade vezes o módulo do campo, tá? E bem, esse aqui é o caso geral que eu expliquei para vocês detalhadamente na aula passada, tá? Que é a generalização desses três casos específicos. Ou seja, se você souber o caso geral, você sabe todos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a orientação da força magnética nessas situações. Bem, na aula passada eu expliquei para vocês a questão da regra da mão direita, né? Você tem aqui a mão direita, tá? Os seus dedos eles correspondem à direção do campo, tá? O seu polegar corresponde à orientação da velocidade, e da palma da sua mão surge a força magnética, tá? Se a partícula ela for positiva, a força magnética ela sai aqui, ó, na palma da sua mão. Se for negativa, ela sai aqui nas costas da sua mão, tá? Então vamos lá, vamos primeiro aqui, ó, para os casos positivos. Vamos resolver todos os casos positivos aqui, ó. O primeiro deles, esse aqui, ó, tá? Vamos resolver esse aqui. Então aqui nós temos o campo magnético representado por esse X, ou seja, um campo que está entrando na tela. Então se o campo está entrando na tela, então colocamos nossos dedos assim, como se eles estivessem entrando na tela. O polegar tem que estar na orientação da velocidade, isto é, para a direita, tá? E da palma da mão surge a força magnética, portanto, ela é vertical para cima, tá? Então aqui, ó, nesse caso aqui temos que a força magnética, tá? Nesta carga aqui é uma força vertical para cima, tá? Essa carga aqui, ó, campo entrando, velocidade para a esquerda, ó, força magnética para baixo. Então aqui, ó, temos que a força magnética aponta para baixo. Nesse caso aqui, ó, perceba, campo entrando, velocidade para baixo, naturalmente, ó, a palma da mão aponta aqui para a direita. Então força magnética aqui para a direita, tá? Perfeito. Para esse caso aqui, ó, só você observar aqui, o campo ele aponta para, tá? Para a direita, aí a velocidade aponta para a direita. Ou seja, a velocidade, ó,
Tá? O vetor velocidade ele possui a mesma orientação do vetor campo magnético. Então, nesse caso aqui, a força magnética é zero, porque é o caso 2 aqui, né? Força magnética aqui é zero. Nesse caso aqui, ó, da negativa também vai ser zero, tá? Mas depois a gente trata das negativas. Então aqui, ó, já para essa carga aqui, campo para a direita, velocidade para baixo. Então, ó, força magnética está aqui, ó, na direção do meu rosto, tá? Vindo em direção do meu rosto, ou seja, a força magnética ela está saindo. Então nós representamos aqui, ó, com um pontinho que indica a força magnética saindo. Tá? Nesse caso aqui, ó, campo entrando, velocidade para cima, força magnética aqui, ó, para a esquerda. Tá? Força magnética aqui aponta para a esquerda. Pronto. Agora esse caso aqui, ó, campo inclinado aqui, né? Uma certa inclinação para cá. Velocidade também uma direção inclinada, perpendicular ao campo, né? E a caneta ela aponta aqui, ó, tá apontando na minha direção. Ela vem na direção do meu rosto. Portanto, aqui, ó, ela está saindo. Então aqui nós temos uma força magnética também saindo. Pronto. Agora vamos para as cargas negativas. Lembre-se que quando se tratar de uma carga negativa, o sentido da força muda. Ou seja, em vez de ela sair da palma da mão, ela vai sair das costas da mão. Tá? Então, para essa primeira carga aqui, tá? Para essa aqui, ó, para essa carga aqui, vamos lá. Campo entrando, velocidade para a direita, força, ó, veja para onde está apontando a caneta, para baixo. Força magnética aqui, ó, para baixo. Para esse caso aqui, ó, observe. Esse caso aqui, bem, se você observar campo para a direita, velocidade para a direita. Aqui nós temos a mesma campo e velocidade com a mesma direção. Portanto, força magnética igual a zero. Nesse outro caso aqui, ó, campo, tá? Para a direita, velocidade para cima e a caneta ela aponta aqui, ó. Ela aponta vindo em minha direção. Portanto, a força magnética aqui, ó, nesse ponto aqui, ela está saindo. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Campo entrando, velocidade para cima, força para a esquerda. Força magnética aqui para a esquerda. Nesse outro caso, campo entrando, velocidade para a esquerda, força magnética, ó, saindo aqui da palma da mão para cima. Então aqui nós temos uma força magnética para cima. Bem, nesse caso aqui, ó, já observamos que a velocidade ela possui a mesma direção do campo, portanto aqui de cara nós já temos que a velocidade é igual, a força magnética é igual a zero. Nesse caso aqui temos campo para baixo, né, inclinado assim para baixo, velocidade perpendicular ao campo, tá? Então a caneta ela aponta aqui, ó, na direção, tá, no sentido de encontrar a tela do computador. Portanto aqui a força magnética ela está entrando. Então representamos como um X. Força magnética. Pronto, resolvemos a questão. Tá, então essa era uma das questões que tinha ficado para casa, que eu resolvi respondê-la aqui justamente para reforçar um pouco mais esse fato de nós sabermos determinar qual é a orientação da força magnética que atua sobre uma carga dentro de um campo magnético. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Agora, deixa eu só lembrar uma coisa aqui para vocês, tá? Deixa eu... Editor de camadas. Pronto. Então, ó, perceba, eu já expliquei o caso para vocês do campo magnético. Agora, em um campo elétrico, eu sei que isso aqui eu já falei para vocês, mas eu vou relembrar aqui.
suponha que eu tenho aqui, ó, um campo elétrico para a direita, tá? Isso aqui é um campo elétrico, E dentro desse campo elétrico eu vou largar uma carga aqui, uma carga. Se eu coloco aqui, ó, uma carga positiva, eu larguei essa carga, tá? Eu larguei ela. Inicialmente ela está em repouso. Vai atuar sobre ela uma força magnética que vai puxá-la para a direita, ou seja, a favor das linhas de campo. Então essa carga ela vai tender a acelerar aqui, ó, nesse sentido. E também vai ganhar velocidade nesse sentido. Se nós colocarmos aqui uma carga negativa, tá? Essa carga negativa ela vai sofrer a ação de uma força elétrica, tá? Aqui eu coloquei um M, só que na verdade é um E. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui é força elétrica. Pronto. Essa carga aqui ela vai sofrer essa força elétrica que tende a acelerá-la aqui para a esquerda. Então, ou seja, a velocidade dela também vai ser para a esquerda. Tá? Pronto. Isso era o que eu gostaria de relembrar a vocês. Tá? Agora vamos aqui ver algumas questões. Pronto. Aqui, pessoal, vejam só essa questão aqui, tá? Bem, aqui é o seguinte. Nós temos um próton e um elétron, tá? Temos aqui um elétron, que é uma carga negativa, né? E aqui temos um próton, que é uma carga positiva. Bem, observem que tanto esse próton quanto esse elétron, eles estão indo em direção a um certo anteparo, tá? Uma certa parede, que está aqui dividida em duas regiões. Só que essas cargas, tá, que vão em direção ao anteparo, elas passam aqui por uma região onde tem dois ímãs, tá? E esses ímãs, obviamente, eles produzem um campo magnético que vão fazer com que essas cargas elas sofram um certo desvio. Então a questão é saber o seguinte: o próton, tá, o elétron e o próton, tá, eles vão atingir essa placa aqui em qual das regiões? Na região 1, região 2, região 1, tá, os dois atingem a região 1, tá, enfim, né? A gente quer saber para onde vai cada um deles. Então, se nós observarmos aqui, ó, isso aqui é um polo norte e este aqui é um polo sul, né? Então é só você lembrar de que o campo magnético, tá, ele sempre é do norte para o sul, tá? As linhas de campo magnético, elas sempre vão aqui, ó, do norte para o sul. Perfeito. Então, ó, perceba uma coisa. Esse elétron, ele está indo para lá, tá? Ele está indo aqui, ó, em direção aqui, ó, ao anteparo, à parede, né? Com uma certa velocidade. Então, avalie aqui comigo, tá? Campo, velocidade, tá? Existe uma maneira da gente enxergar isso aqui. Por exemplo, imagine que você está aqui em cima do Polo Sul, tá certo? Se você está em cima do Polo Sul, você vai observar as linhas saindo aqui, ó, do Polo Norte, tá? Então você vai ter essa visão aqui, ó. As linhas de campo, elas saem aqui, ó, do Polo Norte, tá? Saem do Polo Norte, tá aqui. E você vai ver o elétron passando aqui, ó. Vou desenhar a trajetória do elétron passando aqui, ó. Passando aqui de lado. Essa aqui é a trajetória do elétron. Tá bom? Ele está passando aqui, ó, com uma certa velocidade. Tá? Pronto. Agora, avalie comigo. Se o campo está saindo, tá? Então, o campo saindo. Tá? O campo ele está saindo. A velocidade ela está de lado. Então, ó, campo saindo, velocidade para cá, ó, para a direita. Então, como trata-se de um elétron, então a força magnética ela vai sair daqui, ó, das costas da mão, né? Então ela vai ser para cima. Então, sobre esse elétron vai atuar o quê? Vai atuar uma força magnética que vai tender a levá-lo para cima.
É por isso que esse elétron aqui, ó, ele atinge o anteparo na região 1, tá certo? O elétron, ele atinge o anteparo na região 1, tá? Para o caso do próton, que é uma carga positiva, vamos desenhar aqui a trajetória do próton. O próton está passando aqui, ó, ele também passa para a direita, tá? O próton está passando aqui, digamos que você seja esse rapaz aqui, tá? Você está enxergando a coisa do ponto de vista dele. Então aqui mais uma vez, né? Campo saindo, velocidade aqui, ó, para a direita, velocidade para a direita, então a força magnética aqui, ó, ela vai sair da palma da mão, portanto, ó, ela vai ser para baixo. Então aqui a força magnética que atua sobre esse próton aqui vai ser uma força magnética para baixo e, portanto, o próton ele atinge aqui, ó, o anteparo na região de baixo. Tá certo? Beleza, vamos ver aqui mais uma questão. Tá, deixa eu adicionar aqui, adicionar a imagem. Pronto. Vamos tentar interpretar essa questão aqui, ó. Isso aqui é uma segunda questão. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu colocar num quadro limpo aqui pra gente avaliar as coisas de uma maneira melhor. Imagem, adicionar imagem. Pronto. Tá aqui. Pronto, avalie aqui, ó. Eu tenho uma partícula positiva, tá? Essa partícula positiva, ó, ela está se movendo, tá? Supondo que seja uma partícula positiva, então ela está se movendo aqui, ó, para a direita em direção ao anteparo, tá? Então ela se move aqui, ó, em direção a essa parede aqui. Pronto. E é uma partícula positiva, tá? Então ela está vindo aqui, ó. Partícula positiva. Tá certo? Deixa eu só apagar essa parte aqui. Depois a gente desenha ela nesse ponto. Pronto. Então, só que essa partícula, perceba que ela vai, quando ela passar aqui, ó, por essa região aqui, ó, por essa região aqui, ela vai ter que atravessar um campo elétrico e vai ter que atravessar um campo magnético, tá certo? Um campo magnético. Então a questão é saber em qual desses quadrantes aqui, ó, 1, 2, 3 ou 4, essa partícula positiva aqui, ela vai atingir, tá certo? Pronto, então para isso, ó, deixa eu facilitar aqui pra gente. Imagine, ó, que você está observando a coisa, ó, digamos que aqui seja um olho, e você está observando a coisa aqui de frente, né? Se você está olhando de frente, o que é que você vai ver? Você vai ver aqui, ó, um campo, tá? Você vai ver, primeiro que você vai ver o anteparo, né? O anteparo, você vai ver aqui, ó, no quadro dessa maneira, né? Aqui com os 4 quadrantes, né? Temos aqui o 1, o 2, o 3 e o 4. Perfeito. E você vai ver, ó, o campo elétrico aqui para baixo, né? O campo elétrico aqui, ó, vai ser para baixo. Pronto. E o campo magnético vai ser para cima. Por exemplo, o campo magnético de preto vai ser aqui, ó. Está apontando aqui para cima. Pronto. Então, naturalmente, observe uma coisa. O campo magnético é o preto e o campo elétrico é o azul. Tá? O campo elétrico é o azul. Esse campo elétrico aqui, ó, tá? Como ele é para baixo, tá? Como ele é para baixo, e uma carga positiva vai passar nele aqui, então naturalmente essa carga aqui, ó, ela já vai ser desviada para baixo. Uma força elétrica vai puxar essa carga para baixo, tá? Então nós já sabemos que ela vai descer ou vai atingir o 1 ou o 4, né? Só que depois que ela passa por esse campo elétrico, ela tem que atravessar um campo magnético. E esse campo magnético aqui, ó, ele está para cima, né?
tá para cima. Campo magnético aqui para cima. A carga, a velocidade da carga, ela está entrando, tá? Então, se nós fôssemos desenhar a carga aqui, ela está justamente entrando aqui. Então, aqui ficaria uma carga, tá? Um símbolozinho de X que representa entrando, tá? Ou seja, a velocidade, né? O elétron está aqui entrando dentro dessa, elétron não, próton, está entrando aqui dentro desse campo, né? Está atravessando. Só que aqui, ó, campo para cima, né? Velocidade entrando. Como trata-se de uma carga positiva, então, ó, campo para a direita. Então, essa carga aqui, ó, ela vai sofrer a ação de uma força magnética aqui, ó, para a direita. Portanto, avalie comigo e veja só. Se nós temos uma carga positiva, onde sobre ela atuam uma força que a puxa para baixo, tá? E outra força que a puxa para a direita, então essa carga ela vai vir para baixo, tá? E vai vir para a direita. Portanto, ela só pode atingir aqui, ó, o quadrante 4, tá certo? Ela só pode atingir o quadrante 4. Tudo bem? Perfeito, então é isso. Essa questão aqui já foi. Tá, se fosse negativa, o que mudaria? Mudaria, ó, que nessa parte aqui, tá, ela iria para cima, né? Aqui, ó, ela iria para cima. E quando ela fosse atravessar aqui, ela iria aqui, ó, para esquerda. Então, ó, para cima e para a esquerda, ela atingiria aqui, ó, o quadrante 2, né? Então aqui, se ela fosse negativa, tá? E aqui nós já vimos que é o caso para quando ela é positiva, tá? Pronto, beleza. Então vamos fazer só mais uma questão para a gente fechar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Adicionar a imagem aqui. Pronto, olha, veja só essa imagem aqui. Aqui, ó, nós temos uma carga positiva, tá? Essa carga positiva ela vai atravessar aqui, ó, a região de um campo magnético. Depois ela vai atravessar aqui, ó, ela vai passar entre duas placas, uma positiva e uma negativa. Portanto, ela vai passar em uma região onde existe um campo elétrico e ela vai sofrer desvios e vai atingir aqui, ó, um desses quadrantes aqui, como visto na figura anterior. Então, ó, olha para cá. O campo aqui, nós já sabemos que é sempre do norte para o sul, né? Então aqui, ó, tem um campo magnético aqui, ó, que vai do norte para o sul. Tá aqui, ó. Do norte para o sul. Pronto. Do norte para o sul, né? Esse campo elétrico aqui, ó, é um campo elétrico que vai do positivo para o negativo. Então esse campo elétrico aqui ele também é vertical. Também é vertical, né? Então, avaliando da maneira que a gente avaliou, vamos colocar um olho aqui, tá? Olhando para cá, o que é que esse olho vai ver? Ele vai ver o seguinte, ele vai ver que primeiro essa carga ela vai passar por um campo magnético para cima, campo magnético aqui, ó, para cima, tá? Então, como trata-se de uma carga positiva, então essa carga ela está entrando, tá? Porque se você observar aqui, ó,
ela está cruzando as linhas de campo, e do ponto de vista desse olho ela está entrando. Então a velocidade aqui, ó, é isto aqui. Se ela está entrando, campo para cima, velocidade para dentro. Então aqui, ó, força está apontando aqui, ó, para direita. Portanto, nesse caso aqui, ó, a força magnética aqui, ó, ela aponta aqui para direita. Então nós já sabemos que essa carga ela vai vir aqui, ó, para o lado do y, né? Resta saber se é o 3 ou o 2. Então, ó, perceba o seguinte: quando ela for passar pelo campo elétrico, né, que também é para cima, né? O campo elétrico aqui também está representado para cima, né? Então a carga aqui, ó, carga positiva, ela vai sofrer a ação de uma força na mesma direção do campo, das linhas de campo, portanto uma força para cima. Então se ela vai para a direita e vai para cima, então ela só pode atingir aqui, ó, a região 2, tá ok? A região 2. Então pronto, basicamente é isso, pessoal. Isso aqui foi só mais um reforço sobre essas questões aí da direção do campo magnético. Tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp e a gente discute algumas coisas, tudo bem? Eu esclareço lá para vocês. Tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.